Bom, na última semana teve um alerta aí, quando a jornalista Renata Capucci, ela revelou que tem Parkinson. Né? Inclusive, antigamente era chamado de mal de Parkinson, não sei se esse nome continua o mesmo. A gente vai saber com ele, que é o Dr. Jorge Pagura, neurocirurgião, professor titular de neurologia do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC e presidente da Comissão Médica e Combate à Dopagem da CBF, que já viu a senhora galinha. Eu brinquei porque o doutor Jorge Roberto Pagura fez uma cirurgia em minha mãe há muitos anos atrás, quando nem se imaginava em falar em colocar hastes de titânio, etc., em coluna para dar sustentação. O doutor Jorge Pagura teve... as mãos dele foram guiadas para salvar a minha mãe de ter problemas mais sérios. Doutor Jorge, prazer em tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer aí estar com vocês. Aliás, eu raramente venho a eu estúdio. Tenho certeza disso. Eu vim aí pela própria tempo de convivência com você, Carlos. E é sempre um prazer. A gente meio medroso, tirei a máscara para falar, depois eu ponho de novo, porque o Covid não tá brincadeira, mesmo porque você tá rouco, entendeu? Não, mas ele já nasceu assim. Né? O doutor, ele, inclusive, ele tem que ter precauções muito maiores, porque ele está dentro do ambiente hospitalar, tudo. Mas não só para nós, mas para os pacientes que claro. A gente vê. Pra você ter uma ideia, testei ontem negativo, tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aliás, eu não sei mais quantos testes eu já fiz, que a gente realmente, não só pra gente, pra prevenção para nós, mas com o cuidado que a gente tem com os pacientes que atende e com todo mundo, né? Mas eu tô aqui às ordens. Lembro bem da dona Egli, quando eu vi há muito tempo, a gente não cita nome, não fala nada, mas como você citou, era uma pessoa espetacular, realmente. Ela teve várias intercorrências. Paciente forte. Primeira vez que eu vi foi um problema de abscesso cerebral ali no caso. Isso. Depois é que teve a haste, a gente conseguiu levar ela bem. Era uma pessoa muito iluminada. Muito né? forte. Agora, doutor Pagura, era chamado de mal de Parkinson, ainda tem esse nome, mal de Parkinson? Olha, você tem mal de Parkinson, doença de Parkinson, síndrome de Parkinson, são coisas diferentes. A doença do Parkinson, ela tem uma conotação de uma determinada alteração no sistema de neurotransmissores. Você tem a síndrome de Parkinson, que é o paciente que tem Parkinson, que seria um Parkinson secundário, que não aquele da falta mesmo de dopamina, que é uma substância, mas eventualmente por medicações, excesso de medicações e outras doenças que a gente tem degenerativas, que pode assimilar. Então, o mal de Parkinson era uma coisa antiga, é a doença de Parkinson, né? Tem ainda algumas coisas que se tornam aí, que persistem pelo tempo, mas elas são, porque você tem mesmo um Parkinson primário, que é a deficiência de algum neurotransmissor, e um Parkinson secundário, seriam causados um parkinsonismo, que sinais de Parkinson causados por um outro tipo de medicamentoso ou qualquer outro tipo de degeneração. Doutor Pagura, ele é hereditário? Não é hereditário, não é hereditário, e também não é congênito, ele não tem essa característica. Realmente pode ter uma prevalência um pouco maior, que possa ter com as doenças degenerativas, mas não é hereditário, não passa de pai para filho, não. Você sempre, toda vez esses tipos de doença degenerativa, você sempre toma cuidado com o aspecto familiar, mas não que vai ter. Pode ter uma prevalência um pouco maior, mas não é transmissível. A gente está comentando esse assunto porque a jornalista Renata Capucci, ela recebeu o diagnóstico com 45 anos, né? E muito nova, pelo menos pelo que a gente fala, né? E segundo os dados da OMS, a estimativa é de que 200 mil pessoas tenham Parkinson somente no Brasil, que é muita gente, né? E ela contou, ela abriu o coração, fez um vídeo, ela está com 49 anos e ela aqui está participando de programas ainda da Rede Globo, trabalhando normalmente, e ela abriu essa, como é que eu vou dizer, essa janela para a gente poder debater esse assunto, que é muito pouco falado, muito pouco comentado, né? A gente vai debater aqui, vamos colocar os assuntos na mesa, a Dai está cheia de pergunta também, cheia de dúvida, Galinha Idem e eu também, e o doutor Jorge Pagura está aqui à sua disposição também, tem alguma pergunta para fazer? Pode mandar o seu áudio,
4416545, saber exatamente o que é o Parkinson, como é que trata, Tirar todas se as tem dúvidas. cura. A gente vai saber isso tudo. Podemos fazer alguma pergunta agora? Pode fazer a primeira pergunta. Doutor Jorge, como é que a pessoa começa a detectar que ela pode estar tendo algum problema degenerativo partindo para o Parkinson? Essa é uma pergunta muito boa, porque ele pode aparecer de uma série de sintomas, você pode ter. O Parkinson que todo mundo está acostumado é aquele do tremor. Isso. O tremor que é um tremor de repouso. Está parado e o pessoal, pela movimentação, dizia que era contar pílulas ou contar dinheiro, porque ele tem essa pressão do polegar no indicador, basicamente, e tremor. Mas, às vezes, para você ter uma ideia como é complicado, às vezes, o Parkinson você tem a parte de tremor, de movimento involuntário, e a parte que a gente chama de oligocinesia, que é movimento lento, lentificação de movimento. Então, ele pode dar vou tentar usar uma linguagem que o pessoal possa entender, mas sem sair muito, mas ele pode ter uma hipertonia, quer dizer, uma tensão maior de musculatura. E eu já vi Parkinson começar, tive um grande amigo que realmente evoluiu com isso, que a primeira queixa dele foi no consultório por causa de dor lombar, por causa da hipertonia. Uma outra situação que não é muito incomum é a mudança da letra. Não a mudança da letra que a gente vai mudando às vezes, mas a micrografia, às vezes escreve com letra menor, começa a ter alterações nesse sentido. Hoje é mais difícil, todo mundo só digita, pouca Não, gente escreve. hoje vai ser difícil. Hoje fica mais difícil, né? Mas outra coisa que a gente realmente pode ter são faces, que a gente chama ou faces do indivíduo, seja homem, seja mulher, ele fica meio amímico, quer dizer, meio congelado. Outros distúrbios de marcha, sem que você possa ter realmente aquele tremor, que é o que o pessoal falou em Parkinson, pensa em tremor. Porque essa jornalista, inclusive, ela disse que ela chegava no estúdio e o pessoal dizia, você está mancando por quê? Ela falava, mas eu não estou mancando. Não sei se está mancando. A pessoa não percebe, né? A gente não costuma tratar individualmente, aqui a gente trata de um modo geral, porque não viu o paciente, não viu, isso é uma norma que a gente tem. Mas uma das alterações, às vezes, mas isso é um Parkinson mais avançado, a gente chama marcha festinada. Ele vai andar e é como se ele fosse escorregando um pé no outro por uma marcha em pequenos passos, com saída rápida, e tem às do eixo de equilíbrio. Então, o parkinsoniano tem todas essas... realmente, às vezes, se você não tem o quadro de tremor, que é o que todo mundo conhece, ele passa batido, mas ele tem alguns sinais. Essa hipertonia que a gente tem de respirar, de apresentação. Você tem um sinal quando você põe a mão aqui no cotovelo e põe o cotovelo para cima e para baixo, o braço estende e flexiona, você põe a mão no tendão, você tem um sinal, como se chama, um sinal de roda denteada. Ele não vem normalmente, ele vai como se fosse uma roda denteada. Então, isso é de exame, já não é de sinal. Já é sinal, já não é sintoma. Sim. E precisa, então, às vezes, passa desapercebido. Até o profissional que não está, às vezes, ele tem essas alterações, né? Ou uma alteração de memória, que não é muito comum no início. No final, ela pode ser, se tem alterações cognitivas importantes. Bom, já perceberam então que é difícil pra caramba detectar, né? Já tem, não é que nem uma gripe que espirrou, deu febre, não, é outra coisa. Então, pode mandar sua pergunta agora, estamos aqui com o Dr. Jorge Pagura, vamos ficar com o doutor aqui até as 8 da noite. Manda pergunta pra gente, 9198-441-6545, estamos no ar, viu, gente? Parabéns, Muito bem, estamos de volta aqui, recebendo o Dr. Jorge Pagura, neurocirurgião. Estamos tratando hoje da doença de Parkinson, né, que a Renata Capucci revelou que ela tem já há 4 anos e ainda não... Ela revelou e todo mundo ficou surpreso, porque ninguém imaginava, né? Quase ninguém fala desse assunto, é um assunto bem velado, posso até falar isso. Mas né? ninguém gosta de falar de Ninguém doença. gosta de falar de doença. Não, mas normalmente as pessoas contam quando tem algum tipo de doença. O Parkinson, raramente alguém fala, eu estou com Parkinson, não sei o quê. Quando ela contou, ninguém imaginava. Né? Não, até porque não tinha nada muito na cara que ela, né? Não dá para ver pela cara. Daí 40, a sua pergunta para o Dr. Jorge Pagura. Doutor Jorge, eu quero saber se é verdade que perda de olfato sem motivo aparente pode ser um sintoma da doença. Do Parkinson? Isso.
Olha, tem citações, mas não é a primeira hipótese que você faz de alteração da olfativa. Normalmente hoje está na moda, a primeira coisa que se pensa é Covid, né? Verdade. Mas a gente tem muita... O problema de falta de olfato é completamente inespecífico. Gente que usa muito remédio de nariz, principalmente descongestionante, tem viroses, tem trauma, enfim... Não é, estou sem olfato, diagnóstico de Parkinson. Não, pode fazer parte de um quadro, mas não está longe de ser um fator de diagnóstico. E tem uma faixa etária na qual a doença pode se manifestar com mais facilidade? Ela é maior acima dos 55 anos. Ela é mais acima dos 55 anos. Ligeiramente as estatísticas mostram coisa acho que de 52%, 53% mais do sexo masculino, mas é uma doença mais de idade mais avançada, né? Tem alguma, como é que eu vou dizer assim, algum tipo de prevenção ou não tem? Esquece. Não tem, esquece. Não tem, né? Tudo bem. A doença de Parkinson propriamente dita, sim. Uhum. Para o Parkinson secundário, por exemplo, tem algumas medicações neurolépticos, algumas outras que podem incluir algum anticonvulsivantes, dependendo disso, às vezes até hipotensores, remédios, às vezes para enjoo, se você tomar muito, você pode ter um parkinsonismo medicamentoso, mas tirado a medicação, tem, ele faz a impregnação e ele tira a impregnação. Ele não é causador, alguma coisa que faz e tem essa causa. Algum trauma no crânio pode vir a desenvolver esse tipo de coisa ou não? Nós temos um exemplo grande aí que é colocado na degeneração do boxer, que às vezes eles têm uma encefalopatia traumática crônica, que é um outro tipo de doença que não o Parkinson, mas você vê, é um dos casos mais aí emblemáticos, dá pra gente falar, porque ficou claro para todo mundo, foi o do Muhammad Ali. Realmente que era um grande boxer, e se coloca esses traumatismos como o gerador da doença, aí no caso de modificações estruturais a nível da onde é produzida a dopamina, e que acabou fazendo um Parkinson, então há esta relação. Mas fundamentalmente ele não tem essa relação, ele é uma molécula extradegenerativa, assim como é o Alzheimer. O Alzheimer estatisticamente tem uma porcentagem maior, mas ele é uma degeneração. A degeneração não é muito fácil explicar, vamos tentar. Você tem dentro do cérebro uma região que chama núcleos da base, está lá internamente, é bem interna. O cérebro é muito dividido. Ele tem um compartimento que chama substância nigra, uma substância que produz a dopamina. E o Parkinson basicamente é uma diminuição da produção de dopamina ou aumento da sua absorção, mas de qualquer forma ele tem a ver com essa região que você vai produzir esse neurotransmissor. Neurotransmissor realmente são moléculas que se ligam a determinados receptores, quer dizer, quando você tem um transmissor, você tem um receptor. Então, isso faz com que você harmonize o Parkinson, a dopamina, esse sistema, tem um sistema que não dá para chamar estriato, mas alguma coisa ele modula, ajuda o movimento. Por isso que você não tem só a parte de movimento, viu, Paulo? Sim. Ele tem essa parte de movimento, já tem essa parte oligocinética também. E a parte oligocinética é movimento lerdo, movimento devagar. Lerdo, tá. Ele está devagar, ele não tem... Quando eu chamo de faces amímicas, se olha uma face, ela não tem expressão. Face sem expressão. Os olhos ficam sem movimentação ou são só os músculos da face? A expressão é uma expressão que a gente chama, às vezes, uma face meio congelada, né? Quer dizer, não tem uma expressão. Então, são todos dados que não é fácil você... Quando você tem uma progressão, numa degeneração, uma doença mais avançada, aí fica fácil. Aí tem tremor, tem alteração de marcha, tem alteração de comportamento, às vezes, alteração de memória. Mas no início não é muito fácil. Como eu te disse, você tem casos que começam com a dor lombar. Aí você vai examinar com a dor lombar, eu estou com uma dificuldade de memória, você vai ver, no exame ele não tem tremor, mas tem uma hipertonia, tem essa roda denteada que eu falei para vocês, que é um sintoma de um sistema que a gente chama de uma doença extrapiramidal. Piramidal é o motor, o extrapiramidal ela é uma que harmoniza movimentos, mais ou menos para poder entender. Já eu vou querer saber do Dr. Jorge Pagura, porque a gente sempre associa o tremor. Mas nem todo mundo que treme tem Parkinson, nem todo mundo que tem Parkinson treme. Então vou querer saber isso já com o Dr. Jorge Pagura, e você pode mandar sua pergunta no 9198-441-6545.
Muito bem, 7 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Temos áudios aqui, companheiros. Bora ouvir. Só para situar, só para o pessoal saber, por exemplo, quem é Dr. Jorge Roberto Pagura. Por exemplo, é o neurocirurgião que operou Osmar Santos, né, quando teve aquele acidente terrível, Gerson Brenner, né, entre outras pessoas que estavam desenganadas já, né, doutor? Eu digo, esses são casos notórios, a gente costuma comentar, mas eram casos bastante graves. E realmente a garantia da sobrevida, eu sempre digo, independente do estado, é uma função do médico. Você é treinado para salvar. É isso. Você é treinado para filosofar, quem deve ou não. E eram casos graves, assim, que a gente fica contente. Osmar, eu tenho contato diário, ele me liga para falar de futebol, sempre quando meu time ganha, ele fala que tá bom, quando o time ganha, ele fala que tá ruim. Todo dia, Osmar fala comigo exatamente todo dia. Ele tem... Osmar está muito bem, tem uma limitação de fala, que ele teve justamente, parece brincadeira, né? O maior locutor aí de transmissão de futebol. Tem uma lesão na área da fala, como o João do Pulo tem uma lesão na perna. Então são coisas que a gente não entende, não está aqui para entender, está aqui para fazer o melhor e, felizmente, Osmar, a gente tem contato com esse processo diário, está muito bem. Muito bom. Vamos nós aqui então. 9198-441-6545. Começar. Entrei no grupo, boa noite a todos vocês. Essa enquete é muito importante. Doutor, eu queria saber como que eu sei se eu tenho Parkinson ou não. Tem alguma coisa que eu consiga detectar no começo? Boa noite, obrigado. Agora a resposta. Olha, Torres. Obrigado, Torres, pela pergunta. É difícil. É difícil porque você perceber. O que você sempre tem que chamar a atenção, e às vezes é a própria família que nota alguma coisa, se mudou muito a letra, se você está mais lento de movimento, se você está apresentando algum tipo de tremor. Mas não é fácil o diagnóstico de Parkinson. Vai dizer, olha, tem uma dor lombar, a primeira coisa que você vai pensar é que você tem uma alteração degenerativa, uma contratura muscular. Deu um mau jeito, né? Dormir mal. Não vai pensar. Eu acho que não é uma coisa simples. Às vezes, muito médico, que não é da especialidade em neurologia, acaba nos sintomas iniciais, isso passando batido. Porque, ele está mais lento, não está tão ativo. Bom, mas será que está deprimido? Será que tem isso? Será que tem aquilo? Então, não é uma situação. O que é fácil o diagnóstico é quando tem um tremor, que também não é só Parkinson, você tem outros tipos de tremor. Coisa, tá? Isso que eu ia perguntar. Exatamente, tem um outro tremor, mas a característica é diferente, que é o tremor essencial, que a gente chama, que é o mais comum na população. Mas por isso que eu digo, se tem algum sintoma desse, é o neurologista, às vezes o clínico bem formado vai fazer o diagnóstico, mas se não, você só vai fazer o diagnóstico quando a situação realmente está um pouquinho mais avançada. Esse é um dos problemas. Não, que você, olha, eu tenho algum remédio que se eu tivesse dado eu vou curar. Não, mas você tem algumas medidas de fisioterapia, de melhorar movimentos e tudo mais, que podem alongar retardar, né? Retardar as complicações. Mas no fundo vai ser a medicação, como eu disse, ou você vai dar incrementar aquele neurotransmissor, aquela dopamina que falta, porque ela é secretada, ela circula, ela vai nos receptores e é reabsorvida, né? Tudo assim funciona. Ou você diminui que ela seja absorvida. Então não muda muito, demorou para fazer o diagnóstico ou não, porque a evolução ela vai dizer. Ela independe aí da medicação, não é uma coisa curativa. Eu estou com uma infecção e eu já dei antibiótico logo, eu consegui curar. Então, se eu não diagnostiquei rapidamente, tem algum problema mais sério. As coisas não funcionam muito assim com o Parkinson. Agora, o Parkinson consegue zerar ou a pessoa consegue viver com Parkinson? Como é que funciona? Olha, a doença você não cura. Existiram, para você ter uma ideia, um tempo atrás isso deixou de ser feito, até se pegava a substância negra de fetos que eram perdidos com aborto espontâneo e tentaram implantar a substância negra para você poder produzir a dopamina. Então, ele é controlável. Eu diria para você que ele é controlável, muito bem controlável. Tem muita gente exercendo as suas profissões. É controlável. Vou controlar isso. Até um determinado ponto, quando ele fica mais grave, aí você sai da escadinha. Primeiro você tem a parte física, de físio, de orientação,
Depois você entra para a medicação. E, em último caso, com bons resultados, você tem hoje a chamada neuromodulação. O que é isso? Você vai modular esses neurotransmissores. Então, você tem hoje, você implanta eletrodos na região próxima do núcleo da base, no tálamo, tem vários alvos que você pode usar. Bilateralmente, você começa a ter resultados assim bastante bons. Só para o nosso ouvinte entender, porque eu também queria entender. Essa implantação de eletrodos é dentro do cérebro, dentro da caixa Dentro craniana. do cérebro, dentro da caixa craniana, e você coloca... Abre mesmo o negócio aqui. Você bota faz lá. duas... Aí já são as chamadas cirurgias funcionais. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Cirurgia Funcional, que você faz com orifício pequeno, você atinge alvos profundos com cálculos. Hoje, muito mais fácil com os mapas, integração de imagem de ressonância e tomografia. Mas você, com 2 pequenos orifícios, que você atinge com todos os cálculos, é preso num halo, e você atinge essa região. E aí você tem registros, você tem ou o paciente acordado, Legal, isso. entende? E você consegue colocar naquela região onde você sabe que a modulação pode falar. E é implantado um marca-passo, tudo por baixo, é tudo interno. E você tem alguns sistemas hoje por telemetria também, que você implanta só o eletrodo e ele faz com telemetria. Caramba. E você implanta, senão esse marca-passo é regulável pelo número de polos que tem o eletrodo, você consegue mudar a sua programação. Então é uma coisa que, então, você tem passos aí para seguir. É lógico que as indicações são, eu tô com tremor, tem isso, vamos pôr eletrodo. Não. São escadas que a gente vai subindo, então hoje a gente tem bastante. Hoje o nosso arsenal terapêutico é grande para você poder. Eu tenho pacientes com eletrodo implantado ocupando cargos bastante importantes. Pô, que legal. Você entende? Então, você hoje não limita. É lógico que vai chegar, como qualquer doença, num determinado estágio que às Que a vezes pessoa tem que parar. a degenerativa aí já você acaba é. perdendo o controle. Mas você tem. Então, aquele que tem Parkinson não precisa ficar realmente. Eu não vou poder fazer mais nada. Não, vai fazer, tem que fazer. A função do médico é arrumar meios, sejam eles físicos, sejam medicamentosos ou até cirúrgicos, como eu acabei de citar, para que você devolva ao paciente e mantenha ele próximo da sua atividade normal e da sua profissão até o possível. A gente tá com uma enquete com uma caixinha de perguntas no Insta, né, Dai? Isso, e aí tem muitos ouvintes com dúvidas sobre medicamentos. Eles querem saber se medicamentos podem causar Parkinson. Não, medicamento não causa Parkinson, ele pode dar sinal de Parkinson. Esta é que é o Parkinson secundário. O primário é o seguinte, falta dopamina, basicamente, faltou um neurotransmissor. O secundário por medicação é normalmente em excesso. Então não é raro que às vezes alguém chegue com um sintoma de Parkinson, quando você vai fazer a anamnese, você vai colocar e vai ver que tem algumas medicações, a dosagem está aumentada e você pode realmente ter essa impregnação. Tirada a medicação, os sintomas voltam ao normal, porque na realidade não é uma doença, é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas próximos de uma determinada doença. Então, que aparecem em determinada doença. Então, aí ninguém se preocupa se está tomando remédio, às vezes, para enjoo, se está tomando remédio para isso que eu ia depressão, fazer a pergunta. ou remédio neuroléptico, que se ele tiver sintoma, o médico dele vai saber acertar a dosagem e tirar, isso volta ao normal. Porque tem algum remédio específico que possa dar isso ou também varia de caso Não, a caso? você tem lítio, você tem tipo, como eu disse, os neurolépticos em geral, eu não queria citar nomes. O que é o neuroléptico? Eu não sei. Não, são substâncias que você utiliza realmente, que ela compete com o sistema adrenérgico. Então, às vezes para tratar o quê? pode estar no antidepressivo, Antidepressivo. depressões graves, pode ter agitação psicomotora, pode ter todas essas situações. Teve um ouvinte que perguntou porque ele toma fenobarbital há mais de 15 anos. E aí ele quer saber se é possível ele estar com Parkinson. Não, o fenobarbital não é, não. Se tivesse com Parkinson, ele estaria com sintoma. O que é o fenobarbital? O fenobarbital é o Gardenal, para convulsão. Ah, o Gardenal. É, O Gardenal. Quando a gente chama a para pessoa... convulsão. Né, bem lembra, a Não, gente ele chama de Gardenal, não né? costuma realmente ter essa situação, não. Bom, que bom. Bom, tem mais aqui também, porque uma das maiores dificuldades é
é diagnosticar o Parkinson pela série de sintomas que ele tem, né? E não tem como a gente também, como é que eu vou dizer, evitar o Parkinson. Agora, tem algum... É tipo aquela doença, quanto antes você procurar, quanto antes você identificar, melhor, Pablo? Toda doença, quanto antes você identificar, é melhor. Mas tem algumas coisas que você não consegue estancar, você consegue controlar. O Parkinson é uma doença controlável. Então, você tem o que eu digo, você vai utilizando de acordo com o que tem a sintomatologia, de acordo com... Mas, basicamente, ele é com alteração na dopamina. Na dúvida, o Parkinson é diagnóstico clínico. Tem algumas coisas que é clínico, é história mais exame. Não vai fazer a ressonância e vou ver. Você tem alguns exames na dúvida, que às vezes se você é Parkinson ou não, porque não é todo Parkinson que é tão claro. Que você suspeita, existem alguns exames. Existem exames de medicina nuclear, que você pega o carregador, o carregador da dopamina. Existe o ultrassom do que a gente chama, feito pelo Doppler transcraniano, mas com ultrassom para a gente ver a região de mesencéfalo e a região de substância negra, que pode... Tudo isso pode te ajudar o médico a fazer o diagnóstico num caso que não é muito claro. Às vezes você apanha também para fazer o diagnóstico. Então, quando os sinais são semelhantes a outras doenças, não é muito claro, não tem o tremor, a lerdeza de movimentos, a lentificação de movimentos não é fácil de caracterizar, você fica em dúvida se tem esse sinal de roda denteada. Então, você às vezes lança a mão para isso, principalmente quando você tem algum tremor que é incaracterístico. Então, você tem, como eu disse, você tem o tremor essencial, tremor por alteração de tronco cerebral, decomposição que às vezes é posta com tumor por causa de alterações cerebelares. Mas você basicamente, quando você pega aquele característico, é fácil. Quando você não tem aqueles casos, toda aquela tríade, olha, a lentificação de movimento, a alteração de marcha, alteração de comportamental e tremor, você às vezes, como eu disse, você pega uma dor lombar, uma hipertonia, pode ser um começo de Parkinson. Mas ninguém fique agora pensando, se for dor lombar, vai no neurocirurgião, ou no ortopedista, ou no fisiatra, tá vendo? Não vai começar todo mundo correr. Eu tomo esse remédio, então eu vou ter Parkinson. Não é entrar nessa. Gente, sem desespero, pelo amor de Deus. Nenhum. O Parkinson, ele pode afetar apenas um lado do corpo, assim como o AVC? Pode. O AVC já é o seguinte, ele afetou aquele lado do corpo. Se ele for ter o AVC seguinte, no outro lado ele pode afetar. O Parkinson, ele é geralmente bilateral, mas você tem os sintomas maiores unilaterais. Por isso que a gente coloca, quando você vai ver alguns sinais, você tem também, embora um possa predominar em relação ao outro. Normalmente, o caso aí que eu estou contando, ele tinha um tremor de um lado só, mas ele tinha uma lentificação de movimento. Então, por isso que você hoje é uma tendência. Quando se começou a fazer a cirurgia de Parkinson, ia lá para trás. Foi na Alemanha, em Freiburg, que se começou lá nos finais de 1800, que se fazia a coagulação com estereotaxia do tálamo, né, que chamava. Meu Deus. Aí você ia lá, colocava o eletrodo e fazia. Muito tempo antes que e tinha um bom resultado, não tinha mau resultado não. E quando começou a modulação, sempre a modulação, que ela é também reversível e não é lesiva, é sempre bom para o sistema nervoso. Tudo que você possa colocar sem lesar e modular é muito melhor. Mas é uma doença realmente de conhecimento realmente de muito tempo, como eu te disse, até essas terapêuticas, o que foi avançando durante um determinado tempo, primeiro avança a medicação, depois ela começa a avançar, quando a medicação chega num determinado nível, avança a cirurgia. Bom, estamos conversando com o Dr. Jorge Pagura aqui, e é muito bacana que a gente percebe como não tem, por mais que a tecnologia evolui, ela evolui sempre. A figura do médico, a figura humana é extremamente necessária, não tem como, e ela que faz o diferencial. E outra coisa, o que eu digo é o seguinte, primeiro, não é para criar nenhum problema de todo mundo sair procurando do livrinho o neurocirurgião para tratar. Calma, é uma doença perfeitamente tratável, né, doutor? Você consegue conviver com a doença. Não é uma coisa que, olha, se você não diagnosticar com antecedência, vai morrer amanhã. Não, você consegue
conviver com ela. É como toda doença degenerativa, você vê muito bem. Às vezes, se pega Alzheimer, não é uma pessoa que nem a pessoa que percebe, quem vive com ela. A pessoa provavelmente não vai perceber. Não percebe, entende? Então, vai todo dia deixa o fogo aceso, ou lembra o número da conta, e não tem, às vezes, a percepção. Então, é muito importante o pessoal do lado, mas ninguém que se desespere para fazer o diagnóstico de Parkinson. Quando se apresentar tremor, mudar muito a letra, apresentar um cara mais ágil, começa a andar mais lentamente, tem outras doenças que podem dar isso, mas aí sim é que pode pensar e o médico tem condição, né? É muito difícil, diferente daquilo que você fala assim, eu acho que eu estou com amidalite, acho que eu estou com... ou o médico às vezes diz, estou com dor de cabeça porque eu tenho pressão alta, e é difícil você, a menos quando ele já está muito avançado, né? Tem Parkinson que não tem alteração de movimento, mas tem uma alteração que cai dentro dessa degeneração. Então você vai, às vezes ele vai ao consultório como se fosse um Alzheimer por causa de um déficit cognitivo. Quando você vai examinar, você vê que ele tem rigidez, você tem outras coisas que são mais suscetíveis de estar presente na doença de Parkinson. Bom, estamos com muita audiência agora aqui, vou tocar uma música para segurar a audiência, estamos com contenção Muitas de audiência. perguntas, viu? Contenção Muitas. de audiência, tocar a música. E já eu vou querer saber, doutor Jorge Pagura, como é o acesso para tratar de quem não tem plano de saúde, depende do SUS, vamos saber já. Quero saber do doutor Jorge Pagura já. Enquanto isso, manda sua pergunta, 9198-441-6545. Bom, deixamos no ar a pergunta aqui pro doutor Jorge Pagura, né, Galinha? Quem não tem plano de saúde, como é que faz para ter acesso ao tratamento do Parkinson, né? Que é uma doença Também que tem a percebeu pergunta mais da complicada. Dai, do ouvinte que perguntou lá se tomando remédio da classe Z lá se Tem Agora que eu entendi, Isso, se doutor, nenhum pode, remédio da se Parkinson. pode acelerar a doença. Não, nenhum remédio acelera a doença. O remédio pode, eventualmente, alguns, principalmente da classe dos psicóticos, alguns, realmente, que a gente chama remédios, às vezes, para vômito tomado em larga escala, podem dar uma situação de parkinsonismo medicamentoso, que normalmente é bilateral, com lerdeza de movimentos, às vezes é tremor, muito pouco, e que aí você tem o histórico de estar tomando alguma medicação. Então, o remédio não dá Parkinson. Parkinson é uma doença degenerativa por falta de dopamina. Então, você pode tomar. Às vezes, você pode estar na dosagem, principalmente paciente idoso, que às vezes pode estar desidratado e a dosagem acaba ficando maior, porque você tem menos líquido no organismo. Isso, tomar cuidado. Mas não tem o remédio que, olha, eu tomei aquele remédio e fiquei com doença de Parkinson por causa que eu tomei o remédio. Não. Posso ter sinais e sintomas de Parkinson. Então, ninguém precisa se apavorar. Qualquer coisa, diminui a dose, 2, 3 dias, que absorveu e liquidou. Principalmente alguns que mexem com o metabolismo, que eu disse, da dopamina. E normalmente a gente vê mais, o que mais comum são os antipsicóticos mesmo, né? Agora, E esse assunto, aqui, desculpa, que a gente... Do SUS? Como que a pessoa se trata? Você tem, felizmente, você hoje tem, a gente tem a ideia que o SUS não faz nada, mas faz. O SUS é um bom plano de saúde, teoricamente, em massa, né? Quer dizer, é um bom sistema, não é plano. Mas, de qualquer forma, hoje você tem uma coisa que é muito importante, que é ligado a grandes hospitais universitários. Todos eles têm os seus ambulatórios, que a gente chama de moléstias extrapiramidais ou distúrbios do movimento. Que não é só o Parkinson que é distúrbio de movimento. Você tem coreias, você tem uma série de outras coisas. Você tem, dependendo do nível, que não cabe aqui a gente entrar, porque é uma situação muito complicada, mas você tem os chamados ambulatórios de distúrbio do movimento ou de doenças extrapiramidais. E esses, eles trabalham com o SUS e aí você tem um acompanhamento que são os serviços nesse ponto. Ou então, hoje, você pegar dentro do SUS mesmo as especialidades, a estratificação realmente de colocar eletrodos, essas situações, ela é muito mais junto com aqueles hospitais que são cirurgias muito elaboradas. Então, tem alguns centros que você possa realmente fazer, basicamente, aqueles ligados a hospitais universitários. Muito bem, está muito bem explicado. Já a gente vai tocar no assunto aqui, que o Galinha até que sugeriu dentro de tocar no assunto, né? Porque o Dr. Jorge Pagura também é da CBF, né, gente? Então, como é que o mundo esportivo lidou com a Covid, que agora, graças a Deus, está
parece estar bem mais tranquilo, mas como é que foi no começo, né? Que parou tudo que é esporte, futebol, tudo, né? Eu me recordo que eu ficava em casa, ali quietinho, fico em casa, todo mundo em casa, aí eu vi o Paguri na televisão e falava, nós estamos fazendo assim pode liberar o futebol, porque existe o controle, etc, etc. Aí os caras não liberavam, era a briga do Pagura com o pessoal do governo. Eu queria saber como é que ele lidou com isso aí tudo. Então, já, doutor Jorge Pagura responde para a gente fechar o assunto aqui na Nativa Entrou no Grupo. Doutor Jorge Pagura hoje nos brindando com a sua presença aqui na Nativa Entrou no Grupo, e a gente deixou a pergunta no ar, né, Galinha? Sabendo do Dr. Jorge Pagura, como é que foi lidar com o assunto Covid, que já que ele era a parte da medicina da CBF, né, que coordena toda a parte de medicina, como é que foram os protocolos, como é que foi as brigas que você teve, dizendo, não, os atletas podem treinar, podem voltar. Não foi fácil, viu, Carlos? Bom, porque eu lembro muito bem, no dia 15 de março, interrompemos as atividades do futebol brasileiro. E no dia 16 nós começamos a pensar como íamos voltar. Porque parou, vai ter que voltar. O futebol, é lógico que a gente vibra com aqueles 90 e poucos minutos. Mas o futebol, ele tem praticamente quase 0,6 do PIB. É coisa de muito dinheiro que rola. E não é por causa do dinheiro. Esse dinheiro, ele envolve mais de 150 mil pessoas, direto ou indiretamente, e outros setores. Quando a gente conseguiu fazer alguma coisa para o futebol voltar, além do futebol em si, você fez funcionar uma série de atividades que estavam paradas. Além do que, tem a parte também do psicológico das pessoas que já estavam trancadas em casa e sem poder ter um entretenimento. Esse aí, ninguém aguentava mais ver a Copa do Mundo de 60. De 70 ainda era bom, né? Ninguém aguentava mais, né? Ver os jogos aí. No primeiro mês era uma beleza, segundo, terceiro ninguém aguentava mais. Foi igual live. As primeiras todo mundo adorava, depois série, depois veio live para todas as coisas, né? Eu fiz até umas do início, eu falei, não, vou parar, porque é muita coisa. Mas o que nós fizemos? Uma coisa fundamental. Nós montamos uma comissão especial, uma de médicos para ter a inter-relação com os médicos de clube e uma dos melhores infectologistas que a gente tinha no país. Então, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Clóvis Arns, o Carlos Stalin, Sérgio Zimmermann, a gente, time A, Sérgio Ei, tínhamos um epidemiologista que fazia estatística, eu recebia semanalmente o que estava acontecendo. Mas só tinha um problema muito grande nesse começo. Ninguém sabia direito como era a doença, ninguém sabia. Nós médicos não. Os infectólogos, olha, eu nunca estudei tanto infectologia. Eu falei, eu posso ser, não infectologista, mas posso ser covidologista. Até outro dia, muito engraçado, um amigo meu me ligou, a filha do amigo meu, olha, Pagura, tal, papapá. Eu falei, olha, eu sou neurocirurgião. Não, mas não posso, eu até conheço, mas quando eu tenho, eu falo com os infectologistas, né, o pneumologista. De tanto que a gente falou disto. Mas foi, com isso nós fomos fazendo um protocolo que eu chamava de protocolo vivo. O protocolo é vivo. Ele pode ser mudado a qualquer nova evidência e qualquer, realmente, condição de epidemiológica. E a gente voltou em agosto, nós tivemos 6 diretrizes de modificação à medida que a situação ia acontecendo. A CBF foi fantástica, ela bancou todos os testes. Nós montamos um sistema informatizado especial, onde você tinha que colocar inquérito epidemiológico e teste, senão não liberava para a súmula, tudo informatizado. Era um portal médico, se não passasse no portal médico, isso era conferido jogo a jogo. Quer dizer, apesar de secado, porque nós tínhamos uma responsabilidade enorme. Primeiro, na volta do futebol, por tudo isso que a gente falou, e porque é um entretenimento brutal, principalmente as pessoas mais velhas, que eram da faixa de risco, que estavam em casa. Todo mundo trancado em casa. Então, e o futebol virou um exemplo. Porque nós não tivemos, o que nós fizemos no futebol, nós demos, assim, contribuições, além da parte econômica, a parte científica. Nós somos um dos primeiros a falar em anticorpos neutralizantes que dosamos em sequenciamento genérico de vírus. Para você ter uma ideia, a gente pegava um time A contra time B. Se o time A tivesse tido 3 ou 4 jogadores com Covid, nós acompanhávamos o time B que jogou contra eles
durante 3 jogos, para ver se tinha alguma incidência. Pegávamos os vírus dos positivos, por exemplo, de São Paulo, de 2 times com o de Goiânia, e esses vírus tinham um sequenciamento genético diferente. Então, não havia a transmissibilidade. Isso nós mostramos e apresentamos em congressos internacionais. Um dos primeiros que nós fizemos no Congresso Internacional de infectologia foi o seguinte: pode no país do futebol, com pandemia de Covid, é possível num país do futebol com pandemia de Covid você realizar toda a temporada? Sim, nós fizemos. Sim. Fizemos mais de 2.500 jogos, não tivemos um caso grave, mas não abrimos uma exceção. Isso aqui é bacana. Né? Arrumei um monte de inimigo. E nós tratamos igualmente o Corinthians, para mim, era igual o Jaciobá, o Flamengo é igual o Tuntum, o Atlético Mineiro Não é tem igual o discussão, Independente né? de Tucuruí, É. não tinha conversa. Testamos de norte a sul, fizemos um trabalho de teste e o pessoal falava, mas vocês estão achando, não é que eu estou testando assintomático, estou fazendo um trabalho excepcional de saúde pública, afastando aqueles sem sintoma, porque não era dentro do campo, isso ficou comprovado. Sim. Dentro do campo não pega, realmente não pega. Você tem que ficar mais de 10 minutos com alguém contaminado, Nossa, um metro não pega. próximo. E Não os pega. estudos alemães com GPS mostraram que você não fica junto do jogador nesse sentido mais do que 1 minuto e 50. E esse sequenciamento mostrava que não era, e esse estudo epidemiológico mostrava que não era. Mas você tinha, o que aconteceu foi como tudo hoje vira política. Quem era a favor da abertura, quem era a favor da clausura. E virou aqui, Entendeu? Do pega fechamento. batata, E nós não entramos nessa história, fomos na base científica, depois fizemos um grande protocolo para a volta do público, e no fim hoje nós temos futebol com o público, todo Graças mundo, a não tivemos Deus, caso viu? grave. Graças a Fizemos Deus. Nós que gostamos de futebol, te agradecemos. Nossa, muito obrigado, você viu, e toda doutor a Pagode? comissão. Não, um benefício muito grande para a população, e volto até a dizer, sem nenhuma crítica, acho que até o governo comprou as suas vacinas, fez a sua história, mas se tivesse no início tido a previsibilidade de testar grupos assintomáticos, talvez a gente pudesse ter tido abertura antes e uma contaminação menor. Mas isso são discussões aí científicas, não políticas. A gente não entra nisso, e o futebol realmente a gente mostrou e fez funcionar, fez uma volta do futebol para os atletas que desenvolvidos diretamente no futebol e fundamentalmente os indiretos. Se podia ter futebol, podia abrir uma outra atividade, Sim. uma outra atividade, acho que a gente deu uma contribuição muito grande para o país. Doutor Pagura, muito obrigado. Só resta agradecer a sua presença aqui. Foi importantíssimo esclarecer dúvidas sobre o Parkinson, né? Que é uma doença que pouca gente fala, até porque também não é uma coisa muito óbvia que você enxerga que a pessoa tem isso na cara. Mas muito obrigado de verdade. Já aprendeu o caminho, agora volte quando quiser. Pode Viu? ignorar. Paulo, obrigado. Dai, obrigado. Obrigada a você. Carlos, que eu chamo de Carlos porque foi assim, Canibale, né? Nem conhecia o apelido. Né? De qualquer forma, foi muito bom, a gente procurou aqui esclarecer, lógico, longe de entrar na parte científica, mas sem fugir das situações básicas, para que todo mundo pudesse compreender um pouco dessa doença, porque teve uma notoriedade, eu acho importante, como eu disse, eu não entro em nome nem de atletas, nem de artistas, mas é muito importante quando a pessoa se posiciona e realmente cita um exemplo e mostra o seguinte, dá para continuar, tive isso, tudo bem, e vamos continuar a vida, dá para controlar e que realmente as coisas continuem dessa forma. A gente sempre alertando, sem sensacionalismo, mas contribuindo muito para que todo mundo possa aí usufruir aí dessa conversa que foi muito agradável. Com Obrigado, certeza doutor aprendemos Pagora. muito hoje, né? Obrigado, doutor Pagura. Até qualquer momento. E segue o grupo.